Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Qualquer pessoa que veja as notícias está farta de ouvir estas duas palavras nos últimos tempos. Doutrina Monroe. Uma visão daquilo que deveria ser a estratégia geopolítica dos Estados Unidos no século XIX, que tem sido constantemente invocada para justificar a estratégia geopolítica de Donald Trump no século XXI. A doutrina Monroe foi cunhada pelo presidente americano James Monroe na década de 1820, mas teve um enorme impacto não só nesse século, mas até bem dentro, ou até sobretudo bem dentro do século XX. Disse James Monroe em 1823, numa mensagem que enviou ao Congresso dos Estados Unidos, que os continentes americanos, ele aqui referia-se à América do Norte, América Central, América do Sul, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, estava a falar das independências, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Esta doutrina de que a América é para os americanos surgiu à época como uma resposta às tentações colonialistas europeias que permaneciam bem vivas, mas teve repercussões muito para além delas. Rui, tu consegues explicar em detalhe que doutrina foi esta? Como é que se justifica que um conceito nascido há 200 anos continua a dominar as conversas do nosso presente? E já agora, também a assustar tanta gente, como se tem visto. E se calhar eu sugeri que começasses por nos descrever, por nos explicar quem é este James Monroe, não é? Porque ele não pertence àquela categoria de presidentes americanos que toda a gente conhece de cor. Não é propriamente dos presidentes americanos mais conhecidos, embora tenha deixado o nome associado a esta doutrina. Claro, para perceber isto importa conhecer quem é Monroe. Importa saber também que a redação da declaração e as ideias, aliás, são do secretário de Estado John Quincy Adams. Que viria a ser presidente dos Estados Unidos. Que viria a ser o sucessor de Monroe na presidência em 1825. Mas, claro, quando eu digo que as ideias e a redação são do John Quincy Adams, o que deu a autoridade a estas ideias foi ser uma declaração do presidente dos Estados Unidos e, por isso, a associação legítima a James Monroe. Agora, importa talvez tanto como isso é perceber o contexto em que Monroe faz essa declaração em 1823. Mas só uma nota sobre James Monroe. Ele nasceu em 1758. Serviu no exército que lutou pela independência americana a partir de 1776 e foi em 1781 delegado ao Congresso que dirigiu a política das colónias em rebelião contra a Grã-Bretanha. Portanto, ele é um dos um dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos. Foi eleito presidente em 1816, serviu 2 mandatos de 4 anos, entre 1817 e 1825, e foi o último presidente saído do grupo dos pais fundadores, portanto, dos Founding Fathers. É o último presidente desse grupo. Mas, curiosamente, Monroe esteve também associada a outra dimensão da formação dos Estados Unidos. Essa formação dos Estados Unidos não passou só pela luta pela independência em relação à Grã-Bretanha entre 1776 e 1783, mas pela expansão dos Estados Unidos na América do Norte. E Monroe teve muito associado a isso. Em 1803, sob a presidência de Madison, foi Monroe quem negociou a compra da Louisiana à França. Sim. A Louisiana era um território de 2 milhões de quilómetros quadrados, no centro dos atuais Estados Unidos, e através da compra da Louisiana à França, os Estados Unidos duplicaram de tamanho em 1803. Sim, é bom recordar às pessoas, para quem não sabe bem ou não se lembra, que os Estados Unidos dessa altura não tinham nada a ver com os Estados Unidos atuais. Não, eram os Estados Unidos, estamos a falar dos Estados Unidos, era apenas a costa leste, eram umas colónias, eram 13 colónias na costa leste, e foi através desta grande compra que os Estados Unidos subitamente duplicaram de tamanho. Depois Monroe foi também ele, já como presidente em 1819, que comprou a Flórida à Espanha. Portanto, ele está
está envolvido numa série de aquisições que aumentam o território dos de forma muito significativa. Estados Unidos. Agora, daí também as ligações a Donald Trump, as atuais. A ideia de aquisição, quer dizer, que é uma... Sim, de aumentar o tamanho dos Estados Unidos. Ainda vamos falar disso, porque vai acontecer mais vezes aquisições nesta história. Portanto, o que é que significava em 1823 o presidente dos Estados Unidos anunciar que os Estados Unidos, na prática, consideravam os dois hemisférios como esferas separadas de influência, é isso que ele, na prática, está a dar a entender, e que não aceitariam ou veriam como hostil qualquer intervenção de potências europeias nas Américas. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que não interfeririam nos negócios da Europa ou das colónias europeias. Portanto, isto é importante. Ele diz que não interfeririam, os Estados Unidos também não interfeririam na política europeia ou na política da Europa em relação às suas colónias. Em 1823, as Américas espanhola e portuguesa estão ainda em guerras de independência. Portanto, os movimentos independentistas na América espanhola são, sobretudo, protagonizados por colonos europeus, os chamados crioulos, que é assim que se diz na América Espanhola, isto é, os descendentes de europeus nascidos nas Américas, são eles que estão a protagonizar a luta pela independência, não são os indígenas, são os colonos. Em 1823, portanto, é uma luta que começa por volta de 1808, quando a Espanha é ocupada pela França, portanto, nesta altura terá cerca de 15 anos de guerras, de declarações de independência. Nós falamos também disso aqui, a propósito da independência também da Venezuela. Exatamente. Em 1823 a situação é complexa, portanto, a Espanha ainda tem exércitos a combater na América, a combater contra os independentistas. Portugal ainda não reconheceu a independência do Brasil, que tinha sido declarada pelo Príncipe Real Dom Pedro no ano anterior, e ainda há colónias europeias nas Américas, as Guianas francesas, inglesa e holandesa, no continente, e depois várias ilhas nas Caraíbas. Cuba ainda é uma colónia espanhola, a Jamaica e as Bahamas ainda são colónias inglesas, Guadalupe e Martinique ainda são colónias francesas e por aí fora. Agora, o que verdadeiramente preocupa e motiva a declaração de James Monroe não é o que está a acontecer na América, é o que aconteceu na Península Ibérica. Na Península Ibérica, em 1823... Somos nós os inspiradores. Sim, aliás, ele, no parágrafo da doutrina Monroe, começa por referir a Espanha e Portugal, o que aconteceu em Espanha e Portugal. E o que é que aconteceu em Espanha e Portugal em 1823? Mas já falámos aqui disso. A Espanha foi ocupada por um exército francês. Um exército francês que veio restaurar a autoridade do rei Fernando VII e derrubar o regime liberal que existia em Espanha. E isso causa também uma queda do regime liberal em Portugal ao mesmo tempo. Qual é que é a preocupação do governo americano neste momento? O exército francês entrou em Espanha com o apoio das grandes potências europeias, a Áustria, a Prússia e a Rússia. E o receio americano é que estas grandes potências decidissem agora, tal como ajudaram o rei de Espanha a pôr fim ao regime liberal na Península Ibérica, ajudem agora o rei de Espanha também a restaurar a sua autoridade nas colónias das Américas. Portanto, que houvesse um retrocesso das independências ou uma luta mais reparem nisto, feroz. A política dos Estados Unidos até então tinha sido de neutralidade entre a Espanha e os independentistas. Os Estados Unidos não estavam a apoiar as independências, a não ser clandestinamente. Enfim, há um grande apoio em termos do público, que lê jornais, etc. Simpatiza imenso com os crioulos e com a revolta dos colonos, mas o governo americano diz é uma questão entre a Espanha e os seus, enfim, e as populações das Américas e resolvem, nós não fazemos absolutamente nada disso. Os Estados Unidos, aliás, só vão recomeçar a reconhecer estas repúblicas independentes na década de 1820, portanto eles demoraram imenso tempo a reconhecer. Aquilo que eles dizem aqui, portanto, eles não dizem nós vamos apoiar aqueles que estão a lutar contra as potências contra a Espanha, ou contra Portugal também, nas Américas. O que eles dizem é, e isto segue
digamos que vem de encontro com a lógica diplomática americana. Eles dizem os Estados independentes que conseguiram confirmar ou afirmar a sua independência nas Américas, em relação a esses Estados independentes, nós consideramos hostil que as potências europeias agora os venham outra vez reduzir a colónias. Isto é, aqueles que conseguiram de facto estabelecer-se como Estados independentes devem permanecer independentes. Portanto, eles deixam, a declaração até deixa em aberto aqueles casos em que os espanhóis estão a vencer e conseguiram restabelecer a sua autoridade. E nesse caso, a Espanha, tudo bem. Mas nos casos em que os independentistas conseguiram afirmar a sua autoridade, estabelecê-la de facto, aí os Estados Unidos veriam com maus olhos as tentativas de restabelecer a autoridade espanhola. Mas os Estados Unidos nessa altura podiam fazer alguma coisa? Porque também não tem nada a ver só para dizer mais uma coisa, e isto vinha de encontro à linha da diplomacia americana, que era, ao contrário das potências europeias, reconhecer governos de facto. Isto é, os Estados Unidos não se pronunciavam sobre os regimes dos outros países, reconheciam os regimes que estavam de facto estabelecidos. Por exemplo, é o caso, os Estados Unidos vão ser um dos poucos países no mundo a reconhecer o governo de Dom Miguel em 1828, porque é um governo de facto. O rei Dom Miguel tomou conta, todos os outros países dizem que ele é um usurpador, etc., mas é um governo de facto, é reconhecido pelos Estados Unidos. Portanto, enquanto as potências europeias têm uma ideia a sua política externa é baseada na ideia de legitimidade, só reconhecem governos legítimos, os Estados Unidos reconhecem governos de facto. Certo. E, portanto, onde eles estão estabelecidos de facto, eles reconhecem. Mas na altura, os Estados Unidos, como nós já dissemos, não tinham nada a ver com o país que conhecemos hoje em dia. Absolutamente nada. O que é que verdadeiramente eles podiam fazer? Não podiam fazer nada. Quer dizer, não podiam fazer nada. Exatamente. Os Estados Unidos não era o país que era hoje. Tinha só, enfim, só é relativo, mas tinha só 9 milhões de habitantes, dos quais 1,5 milhões eram escravos. Portanto, a população livre na América do Norte, ou nos Estados Unidos, para ser mais exato, era pouco maior do que o dobro da população portuguesa nesta altura, que era 3 milhões. Era muito menos do que a população espanhola. A Espanha tinha 11 milhões de habitantes, portanto, tinha mais do que os Estados Unidos. Era muito menos do que a Britânica. A Grã-Bretanha tinha 20 milhões de habitantes, portanto, mais do dobro da população dos Estados Unidos. E a França tinha 3 vezes a população dos Estados Unidos, com 30 milhões de habitantes. Repare só isto. Nova Iorque tinha 100 mil habitantes, era metade da população de Lisboa. Portanto, Nova Iorque tinha o tamanho de Nova Iorque era metade de Lisboa, quer dizer, uma cidadezinha pequenina. A economia dos Estados Unidos era ainda agrícola e de exploração de recursos naturais. A maior parte da população dos Estados Unidos, nesta época, ainda consiste em pequenos lavradores independentes que basicamente consomem o que vão produzindo. É a tal democracia agrária de que falavam dos presidentes americanos, o Thomas Jefferson. É isso que os Estados Unidos são, uma democracia agrária, uma democracia de lavradores independentes. É verdade, já estava a começar a haver um surto industrial no norte à volta de Nova Iorque. Tinha essa produção de algodão no sul. Que estava também a começar a expandir-se. Atenção, isto é tudo coisas ainda recentes, ainda não têm a força que vão ter uma década ou 2 décadas porque depois a expansão é muito rápida. E depois é uma coisa absolutamente impressionante. Mas nesta altura nós estamos a falar destes Estados Unidos, estamos a falar destas... E depois, os meios de projeção de força militar então eram quase nulos. A Marinha de Guerra dos Estados Unidos só chegava basicamente para operações na costa. Eles em 1816 tinham lançado um programa de construções navais para ficarem com 9 navios de linha. Os navios de linha eram os navios de confronto em batalhas navais. E 12 fragatas. Mas mesmo depois eles só tinham um navio de linha em operações. Os outros estavam na doca porque era demasiado caro ter os navios todos em operações. Aliás, para dar a ideia da fraqueza dos Estados Unidos, a relativa fraqueza dos Estados Unidos, em 1812 e 1814 os Estados Unidos tinham estado envolvidos numa nova guerra com a Grã-Bretanha. Uma guerra que tinha sido causada pelo esforço da Marinha Britânica de impor um embargo comercial à França.
Tinha causado dificuldades à Marinha claro, americana. Ao comércio americano com a Europa. De repente os navios americanos estavam separados, a ser revistados pelos navios ingleses. Por outro lado, havia ambições americanas sobre o Canadá, que eles nunca se tinham conformado com a ideia de que não tinham ficado com a América do Norte toda, que havia aquela colónia britânica a norte, e por outro lado também as autoridades militares britânicas no Canadá continuavam a ajudar as tribos indígenas nos Estados Unidos, ou na área em que os Estados Unidos estavam a expandir e a resistir contra os Estados Unidos. Aliás, esta é uma das grandes razões de queixa, quer dos colonos na América do Norte, quer dos colonos na América Espanhola, é que as potências coloniais protege os indígenas contra os colonos. Isto é, uma das grandes motivos das revoltas é que eles constantemente, em Madrid, em Londres, estão a proteger os indígenas e esta também é uma das razões para esta guerra. Ora bem, mas o que interessa é o que é que aconteceu durante esta guerra. O que aconteceu é que os Estados Unidos ficaram completamente isolados pelo bloqueio naval inglês. Portanto, os britânicos fizeram um bloqueio naval aos Estados Unidos, e Washington, a capital dos Estados Unidos, foi ocupada e incendiada pelo exército britânico em 1814. Isto é, os americanos não conseguiram impedir uma invasão dos Estados Unidos pela Grã-Bretanha, pelo exército britânico que ocupou a capital. Em 1814, os Estados Unidos não tinham mais que 35 mil homens no exército. E os britânicos, só na América, tinham 48 mil homens. Isto é, o exército britânico na América era maior do que o exército dos Estados Unidos. Para não comparar com a força naval, os Estados Unidos em 1814 tinham 12 fragatas, a Armada Britânica só na América tinha 11 navios de linha e 34 fragatas. É uma coisa... A desproporção de forças é absolutamente... Havia muitos civis armados, mas não, o que os Estados Unidos tinham era meio milhão de homens, meio milhão de civis armados. Quer dizer, era muito difícil conquistar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguiam projetar agora, nesta altura, a força para fora. Rui, nós estávamos aqui a falar dos Estados Unidos como eles não eram nada dos Estados Unidos que os conhecemos. Ainda não eram. No entanto, essa doutrina Monroe já parecia que os americanos, enfim, estavam a falar alto, ainda que não tivessem muitos meios para proteger aquilo que estavam a dizer. Sim, aquilo era... E então, como é que resultou essa afirmação era um da bocadinho, doutrina Monroe? em termos internacionais, era um bocadinho a formiga com catarro. Quer dizer, era um bocadinho. Aliás, o Simão Bolívar, que ainda estava em campanha contra os exércitos espanhóis, ele agradeceu muito a declaração do Presidente dos Estados Unidos, mas, quer dizer, na sua correspondência privada, isto é absolutamente inútil, não nos serve para nada, eles não podem ajudar-nos, não têm qualquer meio. Agora, e o pior é quando nós vemos a história toda, é que os Estados Unidos não só não tinham meios para ajudar, mas tinham-se recusado na prática a ajudar. E porquê? Porque a declaração correspondeu também a uma recusa de cooperar com a Grã-Bretanha para impedir as outras potências europeias de interferir nas Américas. Ou seja, a Grã-Bretanha tinha proposto ao governo americano uma espécie de aliança para impedirem que a França, a Áustria, a Prússia, a Rússia fossem tentadas a ajudar a Espanha. Portanto, a Grã-Bretanha tinha uma doutrina Monroe. Não, a Grã-Bretanha é que tinha a doutrina Monroe. Não tinha só a doutrina, tinha os meios para a efetuar. E os Estados Unidos recusaram essa cooperação e, em vez disso, fizeram a declaração, porque os Estados Unidos não queriam cooperar também com a Grã-Bretanha. Mas foi, de facto, a Grã-Bretanha, sem a doutrina, sem declaração da doutrina, que, de facto, aplicou a doutrina Monroe. Foi a Grã-Bretanha a primeira potência europeia a reconhecer a independência dos novos Estados. Foi a Grã-Bretanha que forçou Portugal a reconhecer a independência do Brasil. Foi a Grã-Bretanha que deu apoio militar aos novos Estados. Isto é, em 1819 havia 10 mil soldados britânicos a lutar contra a Espanha nas Américas. 10 mil soldados. Bem, a Inglaterra tinha imensos soldados mobilizados depois do fim das guerras na Europa em 1815. Quer na Marinha, quer no Exército. E, portanto, muita desta gente foi enviada para as Américas a lutar ao lado. O Simão Bolívar tinha 6 mil soldados britânicos com ele nas campanhas, que foram decisivos nas vitórias contra os espanhóis, porque eram soldados profissionais que tinham combatido na Europa e tinham uma capacidade de combate completamente superior, quer às tropas espanholas, quer às tropas Quais eram os interesses da Grã-Bretanha nas Américas?
Américas para se darem esse Por trabalho? muitas razões. A Grã-Bretanha estava um bocadinho de fora das alianças europeias entre a Prússia, a Rússia, a Áustria e a França, que eram potências, digamos, conservadoras, e a Grã-Bretanha não se, enfim, não alinhava muito com essas potências. Por outro lado, a Inglaterra era a principal interessada em que a Espanha não servisse de via para uma influência francesa nas Américas. A Inglaterra continuava a ver a França, embora agora já não tivesse lá Napoleão, estivessem os Bourbons, como um rival perigoso. Reparem, lembrem-se o que eu disse sobre a população, 30 milhões contra 20 milhões. A França era verdadeiramente a grande potência na Europa Ocidental. Embora não estivesse já lá Napoleão à frente, a Inglaterra não tinha absolutamente confiança nenhuma. E tinha razões para isso, porque havia no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, que nesta altura estava ocupado por um poeta, um escritor, Chateaubriand, o grande escritor romântico da Europa, e que era também dado a grandes fantasias e grandes planos. Ele é um dos grandes proponentes da invasão da Espanha em 1823 e tem também um grande plano para as Américas. Ele quer tornar as Américas independentes, mas monarquias, com príncipes da Casa de Bourbon. É isso que ele quer, para assegurar a influência francesa nas Américas. Portanto, ele queria restaurar, quer dizer, não é bem restaurar a autoridade da Espanha, mas é fazer nas Américas o que tinha feito em Espanha. Restaurar os reis, os soberanos legítimos, que seriam da Casa de Bourbon, que é a Casa Real Francesa, e também a Casa Real Espanhola. Portanto, e a Grã-Bretanha sabia perfeitamente destes planos. E tinha os meios para impedir isso. A Grã-Bretanha tinha uma armada que era maior que todas as outras potências juntas. Sim. E, portanto, podia a qualquer momento dominava os mares. Cortar as ligações entre a Europa e as Américas. Isto não havia dúvidas. Tinha-o feito, aliás, durante as guerras com Napoleão, e a Grã-Bretanha era também quem tinha mais disponibilidades para grandes investimentos e para se tornar um grande mercado para os produtos agrícolas e naturais desses países. Portanto, era o grande parceiro comercial desses países e queria manter-se como grande parceiro comercial desses países. Quer dizer, já tinha grandes investimentos lá e queria assegurar enfim, não vamos dizer um monopólio, mas uma grande supremacia comercial nas Américas, e, portanto, não estava nada interessada em ter outros países. Aliás, os Estados Unidos, perante a Grã-Bretanha, estão na mesma posição na década de 20, 30, 40 e 50 do século XIX que estavam as outras repúblicas americanas. Os Estados Unidos beneficiavam dos investimentos britânicos, dos imigrantes britânicos e europeus e das relações comerciais com a Grã-Bretanha. Portanto, basicamente era um Estado, um cliente comercial da Grã-Bretanha, tal como a Argentina, ou o Peru, ou o Chile, ou Chile. Aliás, os conflitos dos Estados Unidos nesta altura não são com as potências europeias, são com os outros Estados americanos, a quem os Estados Unidos vão, sobretudo o México, vão tirando território. Em 1848, depois de uma guerra com o México, em 1846-47, os Estados Unidos fazem uma das suas grandes aquisições, que também aumenta o território brutalmente à custa de 55% do território do México. Eles compram. Exato. Ou fazem uma oferta que o México não pode recusar, e ficam com 55% do território do México, incluindo a Califórnia, já tinham ficado com o Texas, a Nevada, sim, o Novo México, por aí fora. Quer dizer, portanto, através de uma aquisição que eles consideram que é fundamental para a segurança dos Estados Unidos ter aqueles territórios norte do Rio Grande, e o México, depois de derrotado e humilhado na guerra, não tem outro remédio senão, e além disso cheio de dívidas. Portanto, basicamente a compra dos Estados Unidos era liquidar as dívidas do México. Claro, não havia. Por outro lado, a doutrina Monroe não impediu as potências europeias de interferir e de se imiscuírem na história e na política e na vida das Américas. Em 1845-49, por exemplo, a França e a Grã-Bretanha fazem um bloqueio de Buenos Aires, na Argentina, um bloqueio naval.
as razões são sempre as mesmas. Portanto, a França, a Grã-Bretanha, sobretudo a Grã-Bretanha, mas são a origem dos grandes investimentos nas Américas e, portanto, dos grandes empréstimos. E de vez em quando aqueles países iam à bancarrota e não pagar, e nesse momento vinha a Marinha Real, vinha a Marinha a dizer, bem, vão ter de pagar, senão ficam o porto bloqueado. E às vezes estavam 2 ou 3 anos bloqueados. Até esses países, o que é que eles faziam? Geralmente entregavam as alfândegas à França e à Inglaterra, quer dizer, diziam, pronto, vocês ficam com as alfândegas. Eram nas alfândegas que o Estado obtinha a maior parte do rendimento e, portanto, basicamente entregavam a receita fiscal aos seus credores externos, era isso que faziam. Mas era sempre com umas frotas. Era o homem do fraco, mas com muitos navios. Em 1862, este é um caso mais sério, a França de Napoleão III invadiu o México, com a Grã-Bretanha e a Espanha, mais uma vez para reclamar o pagamento de dívidas, mas depois a França entusiasmou-se e decidiu seguir um bocadinho a política, isto é, restaurar a política de Chateaubriand de 40 anos antes. Sim. Agora, não a favor de um príncipe da Casa de Bourbon, mas a favor de um príncipe da Casa de Habsburgo, o arquiduque Maximiliano, que os franceses instalaram como imperador do México. A França enviou um exército de 40 mil homens para manter o imperador. 1862, portanto, estamos em plena Guerra Civil Americana. Os Estados Unidos, então, aí ainda tinham menos possibilidades. Mas em 1865, quando acabou a Guerra Civil Americana, o governo americano invocou a doutrina de Monroe para dizer os franceses fora do México. É a primeira vez que é usada a expressão doutrina Monroe. É a primeira vez em 1865. Ela é proferida em 1820, mas na verdade o termo só é cunhado mais de 40 anos depois. Exato. Agora, não foi a ameaça dos Estados Unidos, foi sobretudo a pressão militar da Prússia na Europa que levou os franceses a retirar em 1865 do México, e mesmo assim os franceses mais tarde voltam às Américas, aliás, andam sempre por ali, por exemplo, entre 1881 e 89, já falámos aqui disso, foram os franceses quem investiu e quem conduziu a obra do Canal do Panamá, que é uma obra fundamental, era a obra talvez, uma obra que para os Estados Unidos tinha uma importância estratégica, mas que se as coisas tivessem corrido bem à França, tinha ficado nas mãos da França. Sim. Isto é, os Estados Unidos tinham uma potência europeia, tinha ficado com a via pela qual a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos ficariam em comunicações mais rápidas. Portanto, como é que nesta altura, depois de 1865, é definida a doutrina de Monroe? A doutrina de Monroe é definida como a ideia de que nenhum território na América que tivesse deixado de ser uma colónia europeia podia voltar a ser uma colónia europeia. Portanto, não é que os europeus não possam ter colónias na América. Se têm, continuam com as colónias na América. Mas em 1870 já não restava muita coisa, não é? Havia, por exemplo, o caso da República Dominicana, que em 1861, depois de anos de guerras e de bancarrotas, tinha decidido pedir à Espanha para voltar a ser outra vez uma colónia espanhola. Era a melhor maneira de obter crédito e dinheiro, etc. E os espanhóis tinham entrado lá. Bem, os espanhóis, quando ouviram esta nova declaração, resolveram retirar da República Dominicana, que em 1865 voltou a ser independente. Mas quando é que as coisas verdadeiramente mudaram? As coisas verdadeiramente mudaram no fim do século XIX. E mudaram quando os Estados Unidos mudaram também. Ou seja, os Estados Unidos, quando se afirmaram mesmo como uma grande potência mundial. Os Estados Unidos, exatamente, uma coisa que nada tem a ver com 1823. Sim. Os Estados Unidos, no fim do século XIX, têm uma enorme base industrial. A sua produção de aço era maior do que a da Grã-Bretanha e da Alemanha combinadas. Então, já estamos a falar da maior potência industrial do mundo no fim do século XIX. Agora é um país industrial, 60% da mão de obra trabalha já na indústria. Tem uma enorme população, 76 milhões de habitantes, comparado com os 9 milhões de 1823. É impressionante, portanto, realmente o crescimento. É uma coisa impressionante. Os Estados Unidos aumentam depois a população, quer dizer, cada década aumenta, dá um salto. Dobrava quase. Dá quase um salto. E isto leva, obviamente, os políticos americanos a pensar num papel mundial para os Estados Unidos. Isso começa em 1895, quando os Estados Unidos forçam o Reino Unido a aceitar
arbitragem internacional no seu conflito com a Venezuela sobre o território de Essequibo. Também já falámos aqui tempos, disso. sim. Depois há de facto uma arbitragem, mas depois a arbitragem é favorável à Inglaterra, o que deixa toda a gente, incluindo os Estados Unidos, desapontada. Mas em 1898 é mais grave. Em 1898 os Estados Unidos vão aliar-se aos independentistas cubanos para expulsar Espanha de Cuba. Cuba era a última grande colónia europeia nas Américas. E em 1898 são os Estados Unidos que destroem a Armada Espanhola e obrigam Cuba a sair. Obrigam Espanha a sair de Cuba e depois obrigam Espanha, mais uma vez com uma oferta irrecusável, a vender-lhes as Filipinas, Guam e Porto Rico. São vendidas pela Espanha aos Estados Unidos. E em 1904 é quando os Estados Unidos tomou o lugar dos franceses no Canal do Panamá. Quer dizer, isto é, portanto, de repente há aqui os Estados Unidos que já não têm apenas uma doutrina, mas já têm os meios para... Portanto, o Sr. Monroe já estava mais que morto, enterrado e comido pelas larvas quando finalmente a sua doutrina foi posta em prática. E é redefinida em 1904 pelo presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt define a doutrina Monroe como o direito... Isto é curioso, porque isto é uma coisa... não é assim tão simples como parece. O direito dos Estados Unidos de intervirem no caso de, e vou citar, flagrante e crónica malfeitoria por parte de uma nação da América Latina. Flagrante e crónica malfeitoria, quer dizer, por parte de uma nação da América Latina. O que é que ele estava a referir-se? Ele estava a referir-se àquele que tinha sido o grande motivo para as potências europeias intervirem nas Américas no século XIX, que é a recusa de pagar dívidas, portanto, as falhas de crédito. E, portanto, o que ele está a dizer é que, a partir deste momento, os Estados Unidos, quando um Estado americano chega a uma situação de crédito mal parado, de bancarrota, os Estados Unidos vão intervir para pôr as contas desses, enfim, ou pôr esses países em ordem, de maneira a prevenir uma intervenção das potências europeias. Portanto, as potências europeias não teriam de intervir porque os Estados Unidos... Tinham a exclusividade do homem do fraco. Portanto, repito, as potências europeias são as grandes financiadoras das repúblicas latino-americanas no século XIX e por isso recorrem à política da canhoneira para cobrar dívidas. Tinham feito isso à Venezuela em 1902 e aquilo que Roosevelt está a dizer é que a maneira de impedir a intervenção europeia seria a intervenção americana. E aconteceu. E a doutrina Monroe adquire então o sentido que não tinha em 1823. Não tinha absolutamente em 1823, que é dar aos Estados Unidos um direito de intervenção na América Latina quando, enfim, quando as coisas não estão bem. E os americanos, obviamente, é que definem quando é que as coisas não estão bem. É assim que eles vão ocupar o Haiti em 1915, já tinham ocupado a Nicarágua em 1912, vão ocupar também a República Dominicana em 1916 e até vão governar esses países durante bastante tempo para os, enfim, supostamente os restabelecerem. A doutrina Monroe ainda vai ser invocada durante a Segunda Guerra Mundial para ocupar a Groenlândia, depois da Alemanha ter ocupado a Dinamarca em 1940. Portanto, a ideia agora é que a doutrina seria uma maneira de os Estados Unidos conceberem a sua defesa como compreendendo todas as Américas. Sim. Portanto, a defesa dos Estados Unidos é a defesa de todas as Américas. E durante a Guerra Fria ela é redefinida como o direito de impedir o estabelecimento de regimes pró-soviéticos nas Américas. E é assim que o presidente Kennedy a vai invocar explicitamente em agosto de 1962 para se opor à instalação de mísseis soviéticos em Cuba. O Kennedy invocou a doutrina Monroe diz que é uma tradição dos Estados Unidos não permitirem a potências europeias estabelecerem-se no hemisfério ocidental. Nesse sentido, parece respeitar o sentido original, portanto, Kennedy em 1962 parecia estar de acordo com o sentido original, mas a verdade é que para muitos Estados da América Latina, o que a doutrina Monroe significava no século XX é o direito de intervenção dos Estados Unidos. Certo. E é nesse sentido que em 2013 o secretário de Estado norte-americano John Kerry
Quando Obama é presidente. Quando Obama é presidente, vai anunciar que a doutrina Monroe acabou. Uhum. Isto é dizer aos Estados americanos, agora vamos entrar em parcerias em pé de igualdade, vamos renunciar a esse direito de intervenção. E é esse direito que Donald Trump traz em 2025 no seu documento de Estratégia de Segurança Nacional, aí definindo a doutrina Monroe da maneira mais clara possível como a supremacia americana no hemisfério ocidental. É dessa maneira como a vai definir, muito claramente. Não era bem isso que estava nas intenções do presidente Monroe ou John Quincy Adams em 1823. Também não era isso que eles podiam fazer, mas agora os Estados Unidos podem fazer isso. Muito bem. E assim acaba esta edição de E o Resto é História sobre a doutrina Monroe. Nós voltamos para a semana. Até lá.